Boa noite a todos. Parece-me que a gravação já está startada. Eu estou nos dias mais felizes da minha vida, porque depois que eu comecei a me aposentar, o Renacidade começou a funcionar melhor. Essa tal de coordenação distribuída que a gente inventou de qualquer jeito e lançou no Hack Inverno está sendo um sucesso. O maior sucesso disso é que eu vou falar cada dia menos. Bem-vindos a todos. Não vou citar nome de ninguém, porque Paula e Lorival vão fazer as honras. E tenham sucesso. Renacidade para frente. Bola para frente, Lorival. Boa noite a todos, bem-vindos, quem está nos acompanhando online ou pela gravação. Nós estamos dando início hoje, dia 21 de outubro, próximo das 19 horas, no nosso terceiro encontro do Movimento Renacidade, que ocorre todo mês na terceira terça-feira. Estamos dando prosseguimento a um tema começado no último mês de setembro, que é tecnologia e educação. Nós temos na Renacidade três eixos conceituais e estruturantes, que é o de tecnologia, meio ambiente e sociedade, e um quarto eixo de organização, que é o de governança e comunicação. Esses 2 meses foram dedicados ao eixo, dentro do eixo tecnologia, associando algo que é do eixo de sociedade, que é educação. Nós hoje vamos fazer uma apresentação de algumas iniciativas de projetos que nós temos de membros, do Renacidade na área de educação. Então, eu vou passar a palavra para a nossa moderadora, Paula Marques, que vai fazer aí a condução das atividades de hoje. Boa noite, Paula. Boa noite a todos e a todas, todas nós. Vamos começar agora e eu vou estar aqui moderando, então é um prazer estar aqui. Espero que vocês curtam bastante, temos coisas incríveis para ouvir. E a gente vai ter aqui para cada participante, a gente vai ter 7 minutos. Aos 5 minutos eu aviso, com mais 2 minutos a gente encerra e passa a palavra para o próximo. Então, gostaria muito de convidar o professor Lawrence para iniciar aí as nossas apresentações. Por favor, seja muito bem-vindo. Olá, pessoal. Boa noite. Então, na verdade, eu ficaria mais para fim, né? Geralmente, até prefiro, né? Mas hoje talvez se cair a ligação é porque foi dormir, tá? Então, tirando esse papo, de lado, que está comendo meu tempo, eu vou falar. Fui convidado para falar sobre um tema chamado Mentes Brilhantes. Na verdade, esse assunto foi levantado e o nome foi. Quem bolou esse nome foi um jornalista bem conhecido chamado Stephen Kunitz. E me convidou para estar nessa empreitada. Então, eu achei o assunto bem importante e bem interessante, está bem dentro daquilo que eu entendo que é educação daqui para o futuro, principalmente para o Brasil. Fora do Brasil, eu acho que esse assunto está sendo bem, vamos dizer, endereçado. Eu tinha iniciado falando que hoje eu estou na Suíça, na Basileia, encontrando com minha filha, cuja duas filhas, ou seja, minhas netas, estão tendo uma educação suíça. E eu tentei entender como funciona. Foi muito interessante porque elas estão numa escola internacional e totalmente diferente daquilo que nós temos no Brasil, né? Eles procuram dar para as crianças muita, vamos dizer, muito estímulo desde a primeira infância. Quando aos 6 anos as crianças vão para a escola, já estão preparadas para o mundo, né? As crianças com 6 anos
não é recomendado ir com os pais. As minhas netas, de manhã, desse pequena, sai de patinete, sai de casa, antes das 7, vai lá, pega um trem, sozinhas, entra com o patinete no trem e vai até fim da linha do trem, sai com o patinete e vai até a escola. Significa que nessa fase a criança já entende o mundo com 6 anos e são autônomas. Não, claro, não vai dar nem para começar a falar o que eu queria falar, né? Mas a minha ênfase é que a educação, quando chega aos 6 anos, ela já deveria ter formatado totalmente a mente da criança. Ela não começa a estudar a partir de 6. Ela já vai lá formada. Ou seja, a fase mais importante de aprendizagem acontece antes da escola. E nós perdemos essa janela de oportunidade no Brasil, porque a gente acha que a educação começa pelo que o Estado provê para nós. Não. A gente vai entregar uma criança para o Estado depois que já está formada. Eles vão ganhar conhecimento. Claro, aí tem uma diversidade muito maior, né? Eu estou usando isso como exemplo, né? Eu já sabia de tudo isso antes de estar aqui, né? Já estive aqui antes também. Mas os neurônios, né? Toda a parte cognitiva das crianças, ela já toma o seu formato quase que final em termos de estrutura de aprendizagem nos seus 1500 dias. Isso é tão fundamental a gente entender a importância disso, porque, claro, eu acho que tem mais 2 minutos, Mais né? 2 minutos, professor. E que nós temos dentro da nosso cérebro uma coisa chamada poda sináptica. Ou seja, nós perdemos neurônios, né, nessa fase. Por que que nós perdemos? Porque deixamos de usar. E o processo de otimização do nosso cérebro elimina aquilo que nós não usamos para otimizar a energia. Porque 25% da energia do nosso corpo inteiro ele gasta no cérebro, porque só tem 2% do peso do nosso corpo. Então, é o lugar mais precioso do nosso corpo. E quando nós deixamos de usar alguma parte, o cérebro fala, então, vamos fazer essa poda. E depois que fez a poda, nós perdemos para sempre. Ou seja, quando chegamos às crianças na escola formal do Estado, nós temos já perdido muitas das boas coisas que a criança poderia ter. Então, gastei um pouco de tempo sobre isso, falando sobre isso. Mas eu creio que isso vai remeter à minha pessoa, por exemplo. Porque isso também vai determinar para mim, Lawrence, se eu vou ter minha reserva cognitiva na idade mais produtiva que eu julgo ter até agora. Parei, porque já respeito os 7 minutos. Professor, em cima, em cima. Agradeço muito e vamos ver se depois nós vamos ter uma conversa mais longa, né, com
todos os nossos participantes aqui, porque com certeza são temas importantíssimos. E eu quero passar a palavra agora para o professor Lorival. Apareceu minha tela compartilhada? Sim, Apareceu. Apareceu. sim. Muito bem. Vou fazer uma apresentação do projeto Rose. Só- Projeto Rose, na linha da educação, né, é um projeto inspirado na série de desenhos animados de The Jetsons, da década de 60. É uma série que foi produzida em 1962 pelo estúdio Hanna-Barbera e que projetava a vida 100 anos depois, quer dizer, 2062. Então, nós nem chegamos ainda na época que os Jetsons, a história dos Jetsons se passa. Como é uma apresentação expressa, aí nesse QR Code, depois pela gravação, que se você apontar, vai cair nesta apresentação. Para quem não me conhece, aí também temos a maneira de me encontrar, pelo LinkedIn, pelo e-mail, pelas minhas páginas, só apontar também que chega a mim. O projeto Rose, ele se insere aí num conjunto de portais de divulgação técnica científica, de cunho educacional, que são portais abertos, que eu mantenho na internet. Especificamente, o projeto Rose é do portal robotech.br, que é dedicado especificamente à área da robótica. No Robotech eu tenho uma família de robôs, de 8 robôs, né? Um deles é o robô Rose, que ele foi montado praticamente para o Hackathon de 2025 e que fez presença lá na casa da vovó e que está virando o nosso mascote aqui do Renacidade. Mas vamos ao projeto Rose. A finalidade dele é educativa, né? É um robô cosplay. A ideia é capturar a atenção de crianças, jovens e adultos para tentar aproximar tanto da tecnologia quanto das artes. O público, então, alvo é um público infantil juvenil para aprendizagem lúdica mão na massa, destinado também a educadores, como exemplo de uma proposta didática, né, ativa, mão na massa, né, STEAM PBL, e para jovens e adultos como entretenimento e motivação. Os objetivos básicos principais são despertar e estimular o interesse de crianças e adolescentes pela aprendizagem de tecnologias digitais. Está aparecendo a apresentação, não está, Paula? Ah, Assim, Pela tecnologia, robótica, artes, música, dança, desenho e meio ambiente, reciclagem, porque o projeto Rose ele é feito a partir de material reciclado. Não tem uma peça impressa em 3D. É tudo com formação de tampinhas, resto de obras de canos e tudo mais. Outro objetivo é desenvolver habilidades, competências, conhecimentos e atitudes e, finalmente, induzir reflexão sobre a interação homem-máquina com inteligência, sentimento e consciência, uma vez que a robô Rose é uma robô que, na ficção, tem inteligência, tem sentimento e interage diretamente com os seres humanos. O projeto Rose ele é importante, primeiro, porque ele é uma segunda fase na educação das crianças, né? Porque a primeira fase, talvez até mais importante, que é a fase da pré-escola, como o professor Lawrence citou, né? É uma fase importantíssima mas quando vai para a fase escolar, aí começa, digamos assim, de forma sistemática, provido por obrigação do Estado, a educação formal das crianças. E nessa fase inicial, né, é importante atrair, estimular e engajar para o desenvolvimento aí da criança. Começa lá em torno dos 6 anos de idade, quando ele inicia o ensino fundamental. E nessa fase eu tenho que procurar desenvolver habilidades pessoais, sociais e tecnológicas nas crianças. Então, nessa fase aqui, dos 6 aos 14 anos, onde começa o ensino formal, agora já provido pela escola, né, que eu vou fazer as minhas primeiras ações sistemáticas no desenvolvimento de habilidades pessoais e sociais e as habilidades digitais.
O contexto, né? Eu tenho que atrair, estimular e engajar para o desenvolvimento do indivíduo, né? Nós temos um contexto hoje em que o público jovem não é atraído para a educação digital. Ele é atraído pelo digital e não para a educação digital, né? Faz a dancinha do TikTok, faz uma série de coisas, mas estudar mesmo e procurar desenvolver pelo digital suas habilidades, isso daí não atrai muito as crianças e jovens. E também temos um contexto de escassez de habilidades do mercado, né? Tem muita gente desempregada, de baixas habilidades, e tem muita vaga procurando gente com habilidades de alto nível, né? Nesse Professor, contexto, 2 minutos, tá por bom. favor. Neste contexto, o projeto Jetson se insere, unindo estratégias pedagógicas, que é o foco aqui dessa apresentação, né? Primeiro, procurando desenvolver uma base de conhecimentos de ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Por exemplo, para você fazer um robô nas dimensões do robô do desenho animado, eu tenho que ter noções de razões, proporções, percentagem. Então, eu posso usar isso, só para dar um exemplo, na área de matemática, para estimular as crianças a aprender esse tópico, por exemplo. Também, né, a partir dessa base de conhecimentos, eu vou procurar desenvolver a solução de problemas e desafios a partir daquela base de conhecimentos, onde a criança é levada a planejar, projetar, resolver, criar. E praticar, né, mão na massa, porque é uma coisa que ele está projetando, montando, aplicando e juntando a ludicidade, porque através de competições, desafios, e jogos, né, eu consigo ter um quarto ingrediente impulsionador da aprendizagem aí das nossas crianças, jovens e adultos, né? O projeto Rose Jets ele tem aderência na cidade porque primeiro ele junta educação, tecnologia e meio ambiente. Passado, presente e futuro. Uma série de 1962 sendo aplicada agora para uma série que se passa em 2062 e 62 e junta tecnologia e humanidade. Disponibilidade de uso do protótipo vai poder ser usado em ações sociais, educação e saúde do próprio Renacidade ou de outros movimentos e em eventos como o mascote do Renacidade. Material online, o projeto está disponível na homepage Rose Robotech BR e no Instagram, no @Jetson. Então, esses é, QR Codes levam tanto à página do robô quanto ao Instagram, né? A página do robô tem uma série de material de apoio em desenho, música, modelos 3D, animatronics, modelismo, e essas aí são os QR Codes que levam para maiores detalhes do projeto e do próprio Robotech, do site Portal Educativo Robotech. Esta apresentação está Perfeito. disponível neste QR Code. Muito obrigado, Paula. Muito incrível, gente. Todo mundo dentro do tempo. Parabéns. Quem que a gente tem agora? O Paulo ou o Cadu? Quem que nós vamos O chamar? Carlos pediu para falar depois do professor Lorival Ah, o Nogueira, é Carlos isso? Nogueira. É, Então, bora lá. Você está mudinho. tá Nogueira pode mudo, Carlos. compartilhar daí sua apresentação, Tô tá? aqui, tô aqui, tô aqui. Não vou, vou compartilhar aqui agora. Cadê minha apresentação? A nossa sessão do Zoom vai cair em 10 minutos, aí nós vamos reabrir uma sessão e repassar o link lá no grupo. Eu consigo, você Perfeito. Culpa já. Como minha. é que eu falo? É só apertar o share? Isso, Peraí. Eu tenho que escolher eu tenho que Uma escolher aqui janela. isso. Tem que escolher a janela. E com certeza nós vamos convidar cada um aqui, como disse Ivan aqui no chat, vamos convidar todos para que a gente tenha uma apresentação mais longa, porque acho que esses temas são muito relevantes, né? E depois a gente faz nas próximas sessões, a gente vai ter essa oportunidade, com certeza. E até no Deixa próprio eu. Hackathon seria bom cada um ter um dia só no Hack Inverno. No próximo Hack Inverno, cada um ter Com certeza. já uma sessão exclusiva do seu é, projeto. um segundo Conseguiu? aqui que eu. Um segundo.
E, na verdade, é que eu tenho algumas apresentações abertas e, na verdade, Normalmente ela é a mais próxima. eu tenho uma que eu quero especificamente, eu já tinha escolhido, mas sem querer eu esqueci de fechar as outras. Desculpa, pessoal, vai entrar agora. Vamos lá. Zoom, Zoom, compartilhar. E agora esta aqui. Enquanto você Share. não entra, eu sirvo meu brinde. Licor de Andradas. Nozes pecan. Um brinde. Pessoal, vocês estão vendo a minha tela? Tá Tá um aparecendo, sim. quadrado Eu vou, branco Em aqui. branco. Agora Agora, apareceu. agora. Aham. tá? É, Valendo. Tá, eu sou um dos fundadores dessa startup e eu vou apresentar um pitch nosso inicial, que era onde tinha o nosso conceito de empresa. Depois eu vou contar para vocês o que saiu daqui e como deu, o que deu certo, o que não deu certo, e eu acho que né, vamos ter um dia provavelmente para falar sobre isso. Mas eu pedi para falar depois do professor Lorival, porque eu acho que a gente está falando de coisas aqui muito similares. Essa startup, ela surgiu dentro de uma formação com Silvio Meira, e a minha ideia, ela estava muito ligada ao que a gente percebeu em 2019 no Hacktown, que foi uma das razões que levou a gente a criar o Renacidade, que era a preparação para o trabalho. E essa frase é uma frase até aqui do Silvio, um pouco do Silvio, que a nossa ideia era combinar uma plataforma que tivesse mecanismos de preparação para o trabalho com compensação social. Porque, basicamente, a gente sabe que o nosso objetivo combinando esses mecanismos, era gerar empregabilidade para camadas menos privilegiadas da nossa população, ao mesmo tempo que a gente trabalhasse para diminuir o apagão da mão de obra, a falta de experts preparados para assumirem posições dentro do mercado de tecnologia. Meus sócios tinham já feito várias formações em várias áreas e tinham uma vida em tecnologia bastante grande. Não era o meu background, que eu vinha de uma empresa multinacional. A ideia era que realmente a gente tinha uma demanda crescente naquele momento. Lembre-se que esses dados são todos de 2023, tá? Então, esse era o nosso pitch inicial, como eu disse. Tá? Então, em média, o que a gente via aqui é que em 2025, 26, 27, a coisa iria, essa diferença entre demanda e posições sendo formadas faria um gap que necessariamente precisaria de outro tipo de iniciativa para ser preenchido. E isso é uma realidade, continua sendo uma realidade, e eu acho que precisam de alguns ajustes aí. Nesse caso, né, os brasileiros, 90% dos brasileiros ganham, e isso provavelmente ainda é assim, menos que com R$ 3.500 por mês. É, essas pesquisas ainda são de 2022, mas a gente tinha ali um terço da população de jovens desempregados desculpa, eu passei sem querer. Deixa eu fechar isso aqui. Isso. Deixa eu voltar aqui. E 60% dos empregadores consideravam que precisavam melhorar a contratação e buscavam pessoas mais qualificadas. A gente montou dois modelos de negócio, um que era voltado para o B2B, que era formar pessoas do zero, com trilhas que não exigiam conhecimentos, baseado com muitos suporte de inteligência artificial, focado na empregabilidade dessas pessoas, desenvolvendo basicamente dois módulos. Por isso que eu falei que eu gostaria de entrar depois do professor Lorival, porque a gente tocou no mesmo assunto, módulos de soft skills e de hard skills separados e trabalhando uma questão de fit cultural dessas pessoas para as empresas que a gente estaria formando essa mão de obra, né? Ou o modelo B2G para o governo,
aonde a ideia era preparar a mão de obra de um mercado, aquecer a economia de forma sustentável numa determinada região, uma baixa dependência do mercado local, já que a demanda por esses profissionais ela está na internet, ela não está física, né? Ela é digital, ela é phygital, como o Silvio fala, né? Então, a gente trabalharia nessa questão de suportar políticas públicas, né? Com isso, a gente tocaria pontos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e depois a gente trouxe mais um aqui, que era educação de qualidade, trabalho decente, redução de desigualdades, e o primeiro, número um de todos, que é a redução da pobreza, que era exatamente, fazia muito sentido o que a gente estava trazendo com relação ao que está se falando no mundo, né? Dois E a gente minutos, Nogueira. Desculpa, quantos? Dois. Dois Dois. minutos. Então, a gente estava falando de empregabilidade, inclusão digital, melhora de condições socioeconômicas, desenvolvimento de comunidades, futuro do trabalho. As empresas atuais, os corporativos, o que eles estão deixando para trás é só a formação de algumas pessoas, mas eles não estavam olhando para a população como um todo, e a desigualdade atingindo níveis históricos. Então, a gente resolveu montar um negócio onde a gente tinha bolsa de estudos para os candidatos, porque a gente exigia deles dedicação de período integral. A gente faria uma formação pagando para esse aluno uma bolsa básica, e dependendo das notas, a gente pagava para eles uma bolsa 100% igual à básica, duplicava, baseado em performance e presença. A formação era baseada numa formação de chamado de microlearning, onde tinha vários segmentos de vídeos, leituras e questões todos os dias. Com isso, essas trilhas elas foram formadas de forma customizada e para atender às necessidades, mas principalmente focado nessa questão de em fazer uma introdução, trabalhar soft skills, trabalhar os pré-requisitos e depois no final formar desenvolvedores. Foi muito legal a experiência. A gente formou 90 pessoas no ano passado. Parei por aqui. A gente formou 90 pessoas no ano passado, foi muito interessante. Eu me afastei da operação, a gente estava de uma forma muito amadora. O meu sócio continua tocando. 2024 não foi um ano muito bom, mas a gente está hoje com 60 pessoas com a Prefeitura de Salvador, num projeto bem interessante. Eu acho que o que é aprendizado ali dá para colocar aí em prática, porque esse tipo de formação, em qualquer momento da vida, ele é extremamente importante. É só uma questão de acertar o conteúdo e usar a plataforma como caminho para levar essa formação, né? E curiosamente, Perfeito. depois que a gente lançou isso, um segundo, ou seja, 30 segundos mais, curiosamente, depois que nós lançamos isso, o governo lançou o pé de meia. Foram meses depois o governo lançou o pé de meia. Ou seja, quando a gente desenhou isso, a gente tinha uma noção muito clara que era a compensação social, que era pagar para que eles pudessem estar ali aprendendo.
Agora entrou. Ok. Bom, boa Valendo, noite a todos. Paulo. Valendo, cronometrando. Bom, boa noite a todos. Esse aqui é um pitch, uma apresentação da Ludotopia. Ludotopia, então, é um ensino do futuro e uma aventura épica pelo tempo. Eu sempre gosto de começar a minha apresentação da Ludotopia perguntando para todos, não é retórica, como você imagina o futuro, né? E eu estou aqui no Renacidade, é interessante porque todos vocês estão muito além, né? Já estão vislumbrando esse futuro. E sempre quando eu faço essa pergunta, ela é o que norteia o meu projeto, pois nós vivemos uma crise do imaginário do futuro, né? Segundo tem um estudo da Unicef, é um estudo antigo já, de 2012, se não me engano, salvo me engano, que o jovem brasileiro é o segundo mais pessimista do mundo. Nós estamos, assim, esse pessimismo do jovem em relação ao futuro está acima até de locais de zona de conflito, por exemplo, né? E realmente eu sou educador, então bacana que todos os projetos aqui se preocupam muito com esse emancipar, eu chamo de emancipar do futuro, esse imaginário do futuro, né? E a Ludotopia é um jogo didático que se passa, a história principal se passa bem longe, passa lá no ano de 10.500, onde o Brasil é uma utopia, onde natureza, tecnologia e saberes ancestrais coexistem. Contudo, existe um grupo chamado a Ordem, que volta no passado para impedir esse futuro de um dia existir. Então, a Ordem ela volta no futuro com máquinas e robôs para impedir que esse futuro um dia exista, né? Então ele vai tentar apagar fatos históricos ali. É um jogo que se concentra principalmente, ele abarca todas as séries, né? Da primeiro, lá temos uns modelos para o ensino fundamental um, né? Até o ensino médio. Mas eu foco bastante no sexto ano em diante, principalmente porque é o período que esse é um estudo de 2023, onde a taxa de abandono escolar a partir do sexto ano ela começa a crescer. E um dos elementos, claro, vivemos em um país com, infelizmente, muitas mazelas nesse sentido, mas a evasão escolar, é principalmente a falta de engajamento do aluno. Desde 2020, o grande objetivo nosso é implementar, ajudar na a implementação da BNCC, a Base Nacional Curricular Brasileira, ela, desde 2020, ela começa a ser mandatória nas escolas. Contudo, todo mundo aqui é da educação, né, mas como vai ficar gravado, para quem não é da área da educação, a Base Nacional Curricular Comum, a grande mudança dela é que ela promove um pouco mais o ensino de habilidades, né? Então sai aquele conteúdo que você tinha que ficar para a lousa e assinando, né? Escrevendo, e hoje cada vez mais que você saiba aplicar na vida real aquilo que você aprende na sala de aula. Então, estimula cada disciplina ali, trabalha o ensino por habilidades. Então, nosso jogo, ele trabalha sobre a perspectiva de viagem no tempo, protege a história, a soberania do imaginário nacional, pois eu defendo que toda a nossa, principalmente quando falamos de ficção científica para os mais jovens, é uma ficção científica que vem de fora, estrangeira, não é nacional. Essa ficção científica geralmente é distópica, né? E essa distopia, colocar o futuro, até dei uma palestra no Renacidade falando sobre isso. O futuro unicamente sob uma perspectiva histórica é uma forma de atingir a nossa soberania do imaginário, né? As missões para os alunos, o aluno como protagonista dessas missões, temos um narrador pedagógico onde o professor cria a aventura e uma IA socrática que ajuda o aluno caso ele tenha alguma dúvida. Bom, rapidinho, como funciona? O professor, ele, na nossa plataforma, ele consegue selecionar a turma, o objeto do conhecimento e qual habilidade da Base Nacional Curricular que ele quer trabalhar. E o nosso sistema gera uma aventura imersiva para os alunos jogarem em salas de informática. Então, o nosso modelo de negócio é B2B e B2G, aproveitando os espaços das salas de informática nas escolas, né? Então, o professor cria aventura e os alunos viajam no tempo em uma aventura cooperativa. Bom, e aqui temos até uma etapa do projeto que estamos, né, explorando aqui até em Maricá. O aluno ele consegue personalizar todo esse avatar que vai entrar nesse mundo, tá, que gera engajamento. Nós podemos colocar o logo, inclusive, na instituição dos estudantes.
nessa viagem do tempo. A estética de futuro que nós fazemos é algo que a geração Z ela começa muito a usar como símbolo estético, que é o solarpunk. Solarpunk, para quem não conhece, é um movimento artístico e de design que desafia um pouco a ideia do steampunk, aquela mundo Mad Max, né? Que é o ser humano, é o lobo do próprio homem, né? É o lobo do homem. Paulo, É, 2 minutos. 2 minutos. Então, antes de eu vou mostrar para vocês, eu falei para vocês que ia ter uma surpresa, eu vou mostrar para vocês aqui em primeira mão o jogo rodando, uma etapa aqui da Grécia Antiga. Deixa eu compartilhar com vocês aqui antes que inicie. Ah, vou mostrar até um pouco dos bastidores de produção aqui. Deixa eu dar um play aqui para vocês verem. Estão conseguindo visualizar? Sim, vai começar a rodar agora. Isso. Tá, então, essa daqui é uma fase que eu estou fazendo já da Grécia Antiga, estou finalizando. Então, aqui é uma viajante do tempo, né? Contra os robôs da ordem, nós vamos usar a capoeira como estilo de arte marcial. E aqui temos uma inteligência artificial, alguns personagens, como Sócrates, por exemplo, são inteligências artificiais, que você, por exemplo, nessa missão, você tem que convencer Sócrates a tirar uma chave. Então ele fala que qual é o conceito de origem, segundo Heráclito, né, de Éfeso, que fala sobre a impermanência. Se eu responder qualquer coisa aqui, por exemplo, ele não me entrega a chave. Aí ele vai, se ele falar, nossa, a frase, não, e aí ele fecha o diálogo. Então, vou conversar, eu tenho que dar um rolê, eu posso vir, inclusive, eu posso buscar na cidade, o aluno vai poder buscar na cidade outros filósofos que podem ajudar ele a adquirir essa resposta aqui, por exemplo. Aí sim, vou colocar aqui. Eu souber a resposta, eu vou colar aqui para dar tempo, né? Então, pronto, ó, você captou a ideia central do jogo e você ganhou uma chave que te dá acesso a outra parte da aventura, né? Então, estamos reconstruindo vários cenários históricos, esse daqui é o da Grécia Antiga, para o aluno ter uma vivência bem imersiva, né, do que era o mundo antigo e a primeira construção nacional brasileira desses mundos imersivos, onde o aluno vai jogar de forma interativa aqui e de acordo com o professor que gera a aventura. Cada aventura é única de acordo com o que o professor gerar lá no nosso narrador pedagógico. Muito obrigado. Incrível, Paulo, incrível. Parabéns. Obrigado. Muito legal. Apresentações maravilhosas. Nós realmente vamos ter que ter mais tempo, né, para conhecer um pouco mais de cada uma. Cadu, quero te convidar agora, por favor. Muito obrigado, boa noite, pessoal. Deixa eu ver se eu ponho aqui a apresentação. Deixa eu já achar a janela aqui. Vamos lá. Vejam se entra aí. O seu áudio está baixo, Cadu. Entrou. A Entrou? apresentação entrou, é. Tá alto, tá baixo o áudio? Tá, você tá um pouquinho baixo. Pode ser meu ganho de microfone aqui. Deixa eu olhar aqui. Espera aí, só um segundinho. Vamos lá. O que que pode ser? Deixa eu sair aqui um instante. Aqui na configuração de áudio, para ver. Microfone. Vamos ver. Melhorou alguma coisa? Não? Alguma coisinha? Não. Não, mas nós estamos te ouvindo, estamos te ouvindo. Ah, agora eu E achei. muda a tela. Agora achei aqui. Não, Ah, aumentou, boa. nas configurações, é escondido. Não é, Zoom é um esporte meio complicado. Aliás, eu sugiro que a gente Verdade. use uma outra plataforma, porque esse negócio de parar a reunião no meio para criar um outro link é complicado, né? Dá uma esfriada, né? Não, Vocês mas não. foi só hoje, foi só hoje. Ah, tá Isso bom. foi um problema meu que eu criei e acabou atrapalhando tudo. Mas Ah, vai ser não, tranquilo. É resolvido. porque da outra vez ela foi tranquila, né? Eu achei que. Bom, enfim, vamos lá. Deixa eu achar aqui onde é que está a apresentação. Então, já tinha colocado. Tá aí, vocês estão vendo? Não, né? Não, ainda não. Então vamos voltar, porque o áudio resolveu, agora a gente vai no vídeo. Entrou aí? Entrou. Então é o seguinte, já pegando do Paulo aí da apresentação dele, que eu adorei, muito legal, quero ver esse jogo depois com calma. A frase do Heráclito, né? Que ele trouxe aí, o Heráclito que falava que tudo flui, nada permanece,
né? E esse é o conceito do que a gente faz lá no Projeto Flow. A gente vive em tempo muito acelerado, inteligência artificial, tecnologia, tudo ao mesmo tempo agora, como dizia aquela música do Titãs, né? E aí, aquela história de achar que alguém controla alguma coisa virou o processo do comando e controle nas organizações. O meu público, essencialmente, e é importante, eu vou me apresentar para quem não me conhece ainda, mas meu público é essencialmente organizações. Mas a gente está ampliando um pouco o escopo do que a gente quer fazer, não que a gente já esteja fazendo. Então, por conta dessa mudança do mundo, eu tenho trabalhado basicamente com o conceito de estado de flow e de consciência. Isso, inclusive, é o tema do meu livro que eu lancei agora em junho, e tá aí o meu QR Code com todo o site, LinkedIn, o Psiconauta, que é o meu site onde eu escrevo meus ensaios. Então, aí vocês vão entender que eu venho do mundo organizacional. Eu fui executivo muitos anos e desde 98 eu tenho a minha consultoria focada em desenvolvimento humano, em liderança consciente, em equipes de alta performance. E aí a gente sempre trabalhou com atividades vivenciais, que é uma coisa que por isso que eu gostei muito dessa história que o Paulo mostrou aí. As atividades vivenciais são do nosso maior interesse. Então, nós criamos o projeto Flow basicamente para falar disso. O estado de flow é um estado ampliado de consciência e que agora começa a ganhar atração o tema. Mas muita gente fala de flow, aqui no Brasil especialmente, até a página 2. Inclusive chamam de estado de fluxo, que é uma tradução equivocada. O professor Mihai Csikszentmihalyi, que é um dos considerado o pai do flow, né? O conceito é de fluidez, não de fluxo. Enfim, então aí a gente adota o nome flow mesmo, que fica mais fácil e seguimos. Então, o que é o flow? O flow é esse estado de consciência onde eu estou no meu melhor físico, mental e emocional e onde eu penso muito pouco. Meu córtex pré-frontal, meu neocórtex, funciona muito menos do que quando eu estou pensando, né? Julgando, antecipando, prevendo. O flow não tem nada disso. Se você pensar durante o flow, você já saiu do flow. Esse é o paradoxo. Então, é um estado onde a mente e o corpo estão alinhadas. O eu, essa noção de self separado do resto, desaparece. Fica só a experiência. Então, por exemplo, um surfista, ele é a prancha e a onda. O Ayrton Senna fala disso na volta mágica que ele fez em 88 em Mônaco, quando ele dizia que era tudo um túnel só. Então, ele, o carro e a pista era uma coisa só. Então, é o instante, o tempo se expande e o esforço desaparece. Parece que alguma coisa está acontecendo. Então, pensem em vocês, na vida de vocês, aquele momento que vocês estavam tão focados, engajados numa atividade qualquer, criar uma apresentação, desenvolver um projeto, não importa, e uma conversa com alguém, um hobby, um esporte, e que você não percebeu mais o tempo passar e tudo à tua volta sumiu. Então, esse é o estado de flow. E aí a gente quer entrar na questão do paradigma de performance, porque um dos equívocos do flow é uma visão utilitarista, né? A McKinsey fez uma pesquisa em 2004 e dizia que o executivo em flow ele é 5 vezes mais produtivo. E aí as empresas, obviamente, acham ótimo, porque se ele trabalhar mais, ele ganha tempo. Ganha tempo para quê? Para trabalhar mais. E não é isso que a gente está discutindo aqui. A ideia é ajudar as pessoas a operarem em estado de alta consciência. É uso de criatividade, de curiosidade. Então, não é a coisa do fazer diferente, é ser diferente enquanto está fazendo. E aí tem alguns conceitos que a gente traz para isso. Então, a primeira coisa tem que derrubar a questão da visão de comando e controle, de medo e controle, porque a maioria das empresas ainda opera assim. Não vamos, né, tapar o sol com a peneira. E medo é incompatível com criatividade. O flow só aparece onde você tem segurança psicológica e confiança. Confiança, a palavra já fala, né? Com fé. Eu não pego, eu não vejo, mas eu sinto. Ou não. E se eu não sinto, eu não vou além daquilo que eu tenho que fazer. Cai o lápis, 5 horas, 6 horas, eu vou embora. Eu não. Por que eu vou? Eu troco o meu tempo pelo meu salário. E assim estão as gerações novas chegando agora, com quiet quitting e outros termos aí, de fazer só o que ela tem que fazer e valorizar o que é a vida lá fora da empresa. Então a gente quer, de alguma forma, questionar tudo isso, porque quando a ação se transforma em energia, quer dizer, porque você está presente naquilo, você está focado, só existe aquilo, você distensiona. Então, inclusive coletivamente, a gente trabalhou com alguns squads, o nome vem das metodologias ágeis, né? Squad é um grupo de pessoas dentro da organização que trabalha sem uma liderança clara. Todos ali têm uma hierarquia próxima e habilidades também
similares, cada um na sua especialidade, e aquilo flui muito bem. Então, dentro das organizações, Cadu, 2 minutos, por dois favor. minutos, vai dar certo. Liderança em flow é decisão com lucidez e presença. A ideia é criar o que eu chamo de cultura de flow, que é uma cultura organizacional mais consciente, onde você substitui controle por confiança, e performance coletiva, né? E além do ego, essa é a questão. Na educação, claro, aqui é uma criança brincando com. Eu me lembro das minhas aulas, quando eu estava no ensino fundamental, pelo método Montessori, matemática, usando material, cubinhos, enfim. Então, eu preciso transformar, instigar, criar curiosidade, né? Criar um ambiente certo para que o aprendizado efetivamente emerja. Então, fechando aqui algumas coisas que a gente faz. Nós temos uma réplica de um carro de Fórmula 1, com pneus reais. A gente faz o momento do pit stop, da troca de pneus, isso é indutor de flow, isso trabalha espírito de equipe, comunicação, visão sistêmica, tomada de decisão sob pressão. Então, aí algumas imagens. Um outro programa a gente trabalha com fotografia, com celular mesmo, né, para buscar trabalhar atenção plena, mindfulness, e é um trabalho que gera muita discussão, muito bons debates. Aí são fotos de um evento que a gente fez para o Banco Itaú algum tempo atrás. E, por fim, só para fechar, empresas em flow são mais criativas, ágeis e humanas, e os educadores em flow, que têm uma responsabilidade enorme, né, e já fazem isso, alguns, de inspirar, né, mais do que ensinar. Porque as pessoas em flow vivem mais inteiras, e isso muda tudo. Essa é a ideia. Muito obrigado. Deixa eu fechar aqui. Incrível, muito incrível. Super, todo Muito mundo bom. super dentro do tempo. Olá, já ouviram falar sobre a última moda extracurricular que está tomando conta das escolas? É o programa ECAR. E acreditem, não é só mais uma aula, é uma revolução no aprendizado. Estou aqui para mergulhar no que faz do ECAR um divisor de águas na educação. O programa ECAR utiliza a abordagem STEM-PBL, que significa ciência, tecnologia, engenharia e matemática, combinadas com a aprendizagem baseada em projetos, PBL. Não se trata de memorizar fatos ou se preparar para provas. Não. O ECAR é sobre enfrentar problemas do mundo real, criar soluções inovadoras e aprender a pensar de forma crítica e independente. Imaginem o seguinte: vocês não estão apenas sentados em uma mesa, estão participando ativamente de projetos que os desafiam a usar seu conhecimento de forma criativa. Seja construindo robôs, desenvolvendo aplicativos ou experimentando com modelos de energia renovável, o ECAR torna o aprendizado dinâmico e envolvente. Mas o que diferencia o ECAR? Autonomia e liderança. Aqui, vocês aprendem a aprender. Vocês se tornam líderes de sua jornada educacional. Cada tarefa, cada projeto sob a bandeira do ECAR aumenta sua confiança e aprimora habilidades essenciais para o mundo moderno, como colaboração, resolução de problemas e fluência tecnológica. E também há uma vantagem competitiva. O ECAR não é apenas sobre aprender, é sobre se destacar e mostrar suas habilidades. Neste mês de outubro, façam as malas porque vocês podem estar indo para a Inglaterra para competir no Campeonato Mundial ECAR. Imaginem competir com seus colegas do mundo todo, compartilhando ideias e se desafiando em uma batalha de inteligência e inovação. Então, o que estão esperando? É hora de sair da sala de aula tradicional e mergulhar em um mundo onde o aprendizado encontra aplicação na vida real. Tragam sua turma, seus amigos e vamos transformar o aprendizado em uma aventura com o ECAR. Quem sabe, este pode ser o passo que os impulsiona para um futuro repleto de possibilidades. Lembrem-se, no mundo do ECAR, o futuro do aprendizado não é apenas sobre o que vocês sabem, mas sobre o que podem fazer com o que sabem. Vamos desbloquear esse futuro juntos. Vejo vocês no ECAR. Vanessa, eu queria saber se você quer contar para a gente alguma coisa também. Sou mais de ouvinte, gente. Eu gosto muito do tema, achei todas as falas aí muito importantes, muito novas também. É bom saber que esses projetos estão próximos da gente, para a gente ficar antenado aí o que a gente pode conectar.
Parabéns Verdade. para vocês. Muito bacana. E eu acho que agora a gente tem um tempinho, então, né, para Não, eu conversar, para queria, trocar um pouco de eu ideia. queria também, queria Conta, também. Sérgio. Uhum, claro, por favor. Na realidade, eu vim para ouvir hoje também, né? Mas aí acabou combinando tudo. Primeiro, assim, eu estou participando de um grupo dentro do Sebrae que é para montar, eu falo que é um grupo para encher o saco dos prefeitos do leste fluminense, né? Que é Maricá, Niterói, Itaboraí, São Gonçalo, Tinguá, Tanguá e Rio Bonito. E estamos chegando nos finalmente e o grupo elegeu três eixos para trabalhar: educação, infraestrutura e novos negócios e inovação. São umas 60 pessoas, gestão pública, privada e terceiro setor, todo mundo misturado. Na hora de dividir, foram mais de 30 para novos negócios e inovação, foram uns 20, alguma coisa para a educação. Aí eu acabei indo para a infraestrutura, que ficou com 5, 6 pessoas só. Mas já mandei dois textos para o pessoal da educação que eles estão falando para eu mudar logo para lá, mas eu não vou mudar, não. Vou continuar na infraestrutura, que eu estou trabalhando a questão de dados lá, a gente fechou em dados, e dados serve para todo mundo, né? Mas é porque nessa semana, tem um texto que eu estava falando ali com o Paulo, a derrota da educação, é um texto que fala da vigilância dentro da escola, né? Hoje você tem escola com professor, não no Brasil ainda, mas com professor com câmera de peitoral, tomando, vigiando os alunos, além de todos, guarda armado dentro de escola, já existe tudo. E esse texto faz uma discussão interessante e fala, claro, que em nada diminuiu a questão da violência nas escolas, essa situação. Pelo contrário, perdeu foi a educação completamente. E o segundo texto, esse não botei no Renascidade, esqueci, que é também Para que Educar, que é o Christian Laval, um texto do Christian Laval, em que ele discute as escolas virando empresas, né? E isso tira toda e qualquer finalidade da educação. É um texto muito interessante que eu vi aqui, mas eu não botei no Renascidade. Eu vou botar ele no Renascidade agora. Que é bem interessante a visão dele também, falando de como é que está andando a educação hoje, em que descola, né? Não é ser contra você, ou não é contra o trabalho que o Carlos está fazendo, muito pelo contrário, ele está fazendo numa linha que preocupa com a questão social, mas a educação hoje está se descolando, né? É uma visão empresarial e, desculpem, eu visitei Sobral. Para mim, Sobral é o maior fake news de IDEB que existe, apesar dos alunos lá saberem muita matemática e muito português, mas o restante é abandonado. O professor lá é controlado, é, ele vai ensinar conta de somar de 9 horas às 9h05, subtrair de 9h05 a 9h10, e se o professor, o coordenador abre a porta, não pede licença, ele não está cumprindo o horário, ele é chamado a atenção, sofre penalidades, é um caos que é o inverso de que tudo que a gente pensa de educação. Agora, eles investem pesado em português e matemática, e Sobral vive do turismo de 15 em 15 dias, vai sempre gente do Brasil inteiro para lá conhecer o milagre de Sobral, e aí você vai descobrir que é Lehmann, que é todo o comércio que tem em volta da educação. É isso, só para criar problema. Muito bom, muito bom. E aí, gente, perguntas, debates. Eu achei os projetos todos incríveis, todas as falas incríveis. Acho que o primeiro, gratidão, professor Lawrence, continua aqui com a gente nesse horário aí distante. Fala, Ivan. Bom, primeiro lembrar que o nosso link teve um dia e foi 3 horas sem interrupção e nós precisamos depois nos cotizar para manter essa facilidade. Segundo, Até fevereiro, até fevereiro não, até meados de 26,
Aqui está liberado. Obrigado, Não tem Sérgio. limite de hora, não. Maricá, petrodólar, Se nós não vamos precisar, achar. avisa que eu passo Segundo, o link e pronto. eu quero perguntar a Lorival e a Paula, o que vamos fazer com essa riqueza? Não quero direcionar pergunta para ninguém, porque todos são maravilhosos e alguns até me surpreendendo com coisas novas. O que vamos fazer com isso tudo? Eu fiz uma matinha aí dizendo o que cada um apresentou e o futuro. Então, professor Olival, se quiser comentar, eu acredito que assim a gente está nesse flow, Brainstorming. vamos dizer assim, né? A gente está nesse flow para a gente descobrir os projetos, para a gente ativar mesmo o Renacidade, né? Para a gente poder trabalhar isso melhor. E eu acho que aqui foi uma pitadinha do que a gente pode ter. Eu acho que a educação é um tema importantíssimo, conhecer um pouco de cada um desses projetos, dessas falas, eu acho que é muito relevante. E eu acho que, para mim, o próximo passo é a gente poder estender isso, ter um pouco mais longo, né, para cada uma das apresentações, não ter tanta gente, talvez a gente dividir em alguns dias, né, e a gente poder aprofundar, porque eu acho que tem muita coisa rica aqui para a gente falar. Nós estamos numa fase de conhecimento, né, de conhecer dentro da comunidade, né, dentro do movimento, né, o que cada um está fazendo, porque tem coisas preciosíssimas no Renacidade que ficam ocultas, ficam escondidas. Então, nós estamos na fase de identificar, conhecer as iniciativas, né, como foram apresentadas hoje. Pena que o Belém deve ter tido algum problema, não pôde entrar. Que o Belém tem outra iniciativa também muito louvável, né? Essa iniciativa do Carlos, do Cadu, do Paulo Correia, eles mostram a preciosidade que nós temos escondida dentro do Renacidade. Então, agora essa apresentação geral, panorâmica, para a gente ter essa visão geral, nas diversas áreas, né? Nós começamos com tecnologia e educação, nós vamos continuar esses encontros. A próximo eixo é provável que seja de social, vai ficar a cargo de Sérgio Mesquita, que é um trabalho mesmo meio de prospecção, né? De verificar, sondar o que que nós temos dentro do Renacidade que podem potencialmente, né, virarem ações ou movimentos, né, dentro do grande movimento, né, que se tornem concretas com a ajuda do Renacidade, né. Todas estão já com ações e movimentos, mas que possam ser talvez alavancadas ou impulsionadas com algum apoio ou incentivo do Renacidade. Pois não, Bacana, Lorival, já que Paula e Lorival descreveram as perguntas genéricas, eu vou pedir perdão aos amigos mais antigos e vou fazer duas perguntas diretas ao Cadu e ao Paulo Correia. É porque, veja, todos são excelentes, vocês são os mais novos e trouxeram coisas interessantes. Cadu, dá para aplicar um flow no Renacidade? Paulo, vamos criar um cluster de geração de jogos? Bom, começando aqui, então, o Flow é universal. O Flow é absolutamente acessível. Todos vocês já acessaram o Flow em algum momento da vida. O que a gente faz é que nós conseguimos criar um- uma forma voluntária de acessar o Flow, de forma individual, de forma coletiva. Depende de algumas condições, a gente chama de gatilhos, e aí é uma história mais longa, porque a questão tem o pressuposto de que você precisa começar absolutamente centrado, focado, com uma atividade só de cada vez. E no mundo que a gente acha que todo mundo é multitarefa, aliás, todo mundo tem certeza que é multitarefa, você não consegue fazer isso. Então, tem que mudar um pouco o comportamento, tem que ter disciplina, etc. Mas é divertido, é isso que a gente tenta fazer nesses eventos vivenciais, é dar um vislumbre para que a pessoa possa, de alguma forma, incorporar uma mudança de atitude. Claro que dá, e estamos juntos. E online é viável, Cadu? Como? Online é viável? Não, veja, esse processo do flow ele é individual no que diz respeito ao trabalho que a pessoa esteja Uhum. fazendo. É um advogado que está escrevendo um parecer, um jogador de tênis que quer melhorar
o saque, não importa. Agora, quando a gente fala do coletivo, um dos pressupostos é estar junto, é o presencial. Ele tem uma necessidade. No online você não consegue. Para o coletivo. Eu faço muita mentoria individual. E nas mentorias, eu passo algumas das atividades e faço algumas práticas, às vezes, geralmente meditativas ou de atenção plena, de respiração, para a pessoa começar a criar um processo pessoal e tentar acessar o seu flow de acordo com o seu gatilho, porque cada um tem um gatilho. Cada um pode ter uma forma de. O meu, por exemplo, está aqui, ó, atrás de mim. Eu entro, faço todo dia. Eu sento aqui, eu tenho máquina de escrever, eu tenho 10 máquinas de escrever. Eu fico fazendo rodízio, cada hora eu brinco com uma. Todos os meus textos, meus ensaios, esse meu livro que eu acabei de escrever, todos os primeiros rascunhos, os first drafts, saem da máquina de escrever. Depois eu uso um aplicativo de OCR, que é de reconhecimento de caracteres, jogo no Google Docs, veja você, nada mais prosaico, e o Google Docs é que vai ser a minha plataforma para editar, refinar e aí sim publicar. Mas tudo inicialmente, visceralmente, no flow, sai daqui. Eu começo a bater a máquina de manhã, vai uma página, às vezes, de forma livre, e daqui a pouco engrena uma coisa que eu não sei de onde vem, e aí sai duas, três páginas, todo dia. Então, esse é o meu gatilho. Cada um pode ter o seu. Então, é por isso que não dá para a gente ter uma fórmula só. Né? Muito Bom, bom. a Ludotopia, Ivan, ela é antes de tudo um estúdio de jogos, né? Ela começou como estúdio de jogos. Eu fiz outros jogos, mas esse é o meu projeto de vida, assim, porque eu basicamente estou gamificando todo o currículo nacional em uma só história, né? Então todas as ativações elas são feitas dessa forma, com base em uma uso várias IAs, né? Mas assim, para refinar bem o prompt, para eles não saírem do personagem, né? Então hoje no Sócrates aqui eu fiquei a tarde toda para chegar nesse perfil de que ele só entrega a chave se ele responde exatamente sobre o Heráclito. Então o aluno ele tem que conversar, interagir. Existe luta, então tem momentos de luta que ele vai lutar contra os robôs usando capoeira para proteger o Sócrates, né? Então é justamente um equilíbrio. Isso tem vários estudos que eu usei de game design para justamente encontrar esse equilíbrio, né? Entre pontos de ação que joga dopamina, o cara tá lá lutando e volta lá, e isso engaja, segura a atenção do aluno e aí entra uma etapa mas tudo muito imersivo nesse storytelling, né? O importante é que ele não saia, ele compre esse mundo, né? Então ali o personagem ele faz do jeito que ele quiser. Então, assim, sobre um cluster de jogos por Renacidade, acho que, olha, até as próprias fases que eu vou falar aqui de futuro, quando mostra esse Brasil em 10.500, eu acho que o Renacidade, com certeza, a gente tem muito figurinhas a trocar, que pode estar, quando o aluno ter essa visão de futuro, que futuro é esse? A gente pode, acrescentar e contribuir muito nesse futuro utópico. Muito legal. Carlos É, Nogueira. Professor, alô, desculpa. Segue, Nogueira. Alguém acionou o Nogueira aí? Ele está com a mãozinha Ele levantada. estava com a mão levantada. Eu quero fazer um apanhado do que a gente conversou aqui hoje. Cadu, essa última parte eu aprecio demais. Na minha vida corporativa, eu gerenciei equipes e apliquei muitas inovações em gestão de equipes. E uma hora a gente pode conversar, deve ter coisas muito interessantes e deve ter muitos overlaps aí que a gente deve ter tido experiências similares, mas eu queria voltar um pouquinho aqui para comentar que na primeira entrada você não vai participar dessa conversa, só aqui é pessoas falando. Meu cachorro começa a latir quando eu começo a falar. O professor Lawrence entrou e falou de estar na Basileia e que as crianças saem às 6 da manhã para ir para a escola sozinhas. E aí eu balancei a cabeça porque eu vi isso acontecer e é uma coisa que eu nunca tinha imaginado, Lawrence, exatamente essa
essa primeira etapa da fase da vida, da importância disso e dessa independência. Curiosamente, hoje eu participei de um evento do Estadão, um summit de saúde que foi fantástico, aonde a principal palestrante, a professora Lícia, da USP, falou sobre a importância do envelhecimento baseado nos primeiros 1.000 dias de vida. Uma coisa muito, muito interessante. Mas eu pegando esse assunto do Lawrence e essa questão da importância de tocar esses jovens, essas crianças desde cedo, e considerando a realidade que ela não tem, né? A nossa realidade está muito distante desse sonho que o Lawrence comentou com a gente. Quando o professor Lorival traz a ideia da Rosie, ela vem como um avatar, né? Como ela vem como um personagem para induzir a chegada do conhecimento. Ela pode ser um personagem de um jogo do Paulo. E quando a gente está falando aqui nesses jovens, tanto o Lorival quanto a nossa startup toca nessa questão de preparar, né? E eu acho que o Paulo foi tocou isso especificamente em todas as habilidades que a gente precisa incorporar, e o Lawrence tem um super conhecimento disso também. Todas as habilidades que a gente precisa, de alguma forma, desenvolver nessas crianças, de uma forma, né, com uma sequência, e como que isso pode ser explorado através de parte da vida digital e de uma forma que você não gere, o vício, né? E parte da vida presencial, como é a questão do flow, né? Ou seja, eu vejo aqui a possibilidade de combinação de várias ideias e de repente sair um negócio para ser testado. Não sei se vai virar, se vai funcionar ou não, mas eu vejo que realmente o que nós estamos todos falando aqui é a necessidade de adicionar novos conhecimentos, novas habilidades em seres que podem ser desde os pequenos, podem ser aqueles que não tiverem uma formação boa, que é a nossa grande parte da nossa população. Hoje a gente vê, principalmente, né, tá vendo aí que o governo tem feito bastante propaganda sobre o nível baixo do desemprego. Eu acho isso, eu não sei quão super real é tudo isso, porque eu acredito que tem muitos jovens que não estão encontrando oportunidades, ou seja, porque não tiveram desculpa, a capacidade de receber todo um conhecimento que é demandado para eles. Não só um conhecimento técnico, mas um conhecimento de comportamento, um conhecimento de relações humanas, um conhecimento de respeito, né, de todas essas habilidades que fazem parte e o Cadu mencionou isso, de um time, né, de um squad, né? Ou seja, essa Sim, confiança. Então, tem muito aqui a ser, eu acho que explorado. Quando a gente propôs de fazer essa toda terça-feira, era exatamente que a gente pudesse concentrar um pouco do nosso tempo para falar de coisas legais, né? Coisas interessantes que a gente pode botar ideia junto. Não sei se vai rolar ou não, mas eu quis fazer esse apanhado porque eu acho que todos nós aqui hoje, de alguma forma, tocamos assim no histórico, né? O Lawrence entrou com o assunto, e aí depois o professor Lorival falou da Rose, e eu vim com o conceito nosso de pagar para os alunos aprenderem, né? E isso ser fomentado por empresas ou governos. De uma forma que, ali, eu esqueci de dizer, nós ainda dávamos um computador para eles, esqueci totalmente de falar isso. Aí, quando você entra com essa ideia da ludotopia, ou seja, que é esse aprendizado que era o conceito nosso do microlearning, esse aprendizado sendo uma coisa muito mais gostosa através de um jogo,
atravendo, que pode ser uma Rose, que pode ser alguma coisa, né? E você e todas essas questões pensadas através da forma ideal, né? Olhando para fora do país, né? Objetivando. A Suíça ganha anos após anos o prêmio de um país mais inovador do mundo. Então, acho que tem muita coisa que pode extrair ali, por isso que eu quis falar do Lawrence, e trazer e fazer um flow de ideias e pensar em algo que possa funcionar. Eu estendi um pouco Muito mais do que eu legal, queria Nogueira. falar, mas eu quis Muito legal. fazer esse pego porque acho que fazia sentido. É isso aí. Professor Lawrence, por favor. Não, o Sérgio tinha levantado a mão antes. Primeiro, então, bora, Ah, Sérgio. tá. Não, eu ia falar Lorival sobre a também. questão do jogo do Paulo, por exemplo. Tem uma parte do jogo que eles vêm para proteger Darwin. E aí o interessante que eu vi quando ele me mostrou o filminho ali é o seguinte: o cara chega e aí o que ele chama lá do locutor pedagógico pede para ele olhar para o mar. E aí faz o levantamento. Aí dá todas as características do mar de Maricá. Aí pede para olhar para a floresta e descreve toda a floresta atlântica. E aí a pedra do elefante de Maricá, aí fala da geologia do tempo que aquela pedra está lá, o clima olhando para o céu. E aí o cara vai procurar Darwin para procurar. Então, eu falei assim, isso é um professor de geografia, um professor de biologia que está dando essa aula, né? Pediu esse jogo. Então, é muito interessante mesmo. Mas eu ia falar sobre, sim, aí ainda mesmo sobre o Paulo, ele deu uma palestra aqui em Maricá, e ele sabe que eu cobro um artigo dele, em que na palestra ele fala que o mundo dos jogos eletrônicos hoje e o cinema hoje está cancelando o futuro dos nossos netos, que é tudo distópico, todos os jogos terminam em sociedades autoritárias, e é muita luta, muita briga. E aí, quando ele falou isso, eu falei, "Ô, desgraçado, isso tem que ser um artigo para publicar. Tem que fazer isso, mas ele está com preguiça, está dando Tá prova, devendo, Paulo, tá desculpa, aí devendo. pronto. Tô devendo, tô devendo. Mas era isso que eu queria falar, assim, Muito realmente Mas, bom. o eu conjunto só não todo sei dá como uma obra levantar a muito mão boa. aqui. Vou tentar. Tem aqui Tem o embaixo Lorival, onde o está professor reagir, onde Lawrence e está depois o reagir, Paulo. Lorival e o Ah, tá. Cadu também. É isso aí, professor Lawrence. Ah, você sabe que eu, quando eu ouço tudo isso, é totalmente válido todas as coisas, né? Mas sabe, em algum momento da minha vida eu fui um cara do TI, né? E as coisas são sistêmicas, sabe? Eu acho que tudo está valendo, tudo tem seus pontos positivos, né? Inclusive aquilo que eu falei, né? Mas no grande universo, quando você coloca eu, todas as coisas, eu procuro tentar entender o que está acontecendo, tá? Eu não sei se cheguei a entender o que está acontecendo aqui, né? Esse é o primeiro, vou dar um disclaimer, né? Porque são de granularidade diferentes. Não sei se essa palavra é correta, o que a gente está falando. Tem algumas coisas são estruturantes, tem algumas coisas são específicas para alguma coisa. Se não tomar cuidado, né, a gente começa a construir um Frankenstein que não, não sei se vai levar a algum lugar como projeto Renacidade, tá? Eu estou sendo muito ousado nesse sentido, falando sobre isso, né? E eu acho todas as coisas excelentes, né? Por exemplo, quando o Cadu falou sobre flow, alguém aqui já fez alguma vez intérprete simultâneo? Alguém fez alguma vez na vida? Olha, um bom intérprete
Ele já sabe qual palavra que o palestrante vai falar antes de ele falar, porque senão ele não traduz. Deixa ele falar, pensar para traduzir, você não vai conseguir. Se você não estiver no flow, você não traduz, simplesmente. E normalmente o palestrante escolhe o tradutor dele quando a coisa é importante, porque ele sabe que as duas pessoas vão fluir juntos. Então, isso são coisas que vão acontecer, e às vezes de maneira muito específica. Eu já traduzi, tá? Eu já fui rejeitado por um cara importante que iria falar, não sei o quê, eu me ofereci, né? O cara conversou 5 minutos comigo, olha, eu tenho outra coisa, em vez de eu vou pregar em chinês, eu vou falar em inglês. Me excluiu, né? Então, de certa forma, eu entendi. Eu não servia para fluir junto com ele, tá? Assim como eu posso aprender de um monte de formas diferentes. Quando a gente fala educação em tudo isso, o que vale não é a educação, o que vale é aprendizagem. Cada um aprende do seu jeito. Não existe duas pessoas que aprendem igual. O problema para cada um, se ele não gostar de você, ele não vai aprender. Nesse sentido, ah, existem muitos métodos, né? Eu tenho um problema que a bateria do meu coisa aqui está pifando, mas a gente tem que entender do que a gente está querendo fazer aqui. Porque sistema, todo sistema de pensamento complexo é um sistema aberto. Ela não é fechado. E quando você pensa de maneira aberta, a gente não pode fechar o nó. Você sempre admite uma coisa diferente que você já sabe. E para cada caso é um caso. Por que a gente começa com criança? Exatamente, a gente vai ter que treinar as crianças a estar no sistema aberto. Porque a vida dele estará no sistema aberto. E como um cara de TI, o TI adora fazer um sistema fechado. Porque ele não pode fazer um sistema aberto, porque senão ele não vende. Eles vão dizer que seu sistema não está terminado. E quando você termina o sistema, ferrou. Porque você começa a colocar limitação no usuário. Eu não sei se consegui dizer aqui que ainda a minha grande tentativa aqui é entender como tudo isso pode ser útil para a Renacidade como um todo, como partes. Porque, felizmente e infelizmente, todos nós aqui somos diferentes. E encaixar os diferentes não é mais uma quebra-cabeça, porque nunca encaixaremos as peças.
Então, o que vai restar para nós? Eu entendo que a iniciativa é ótima, por isso que eu estou aqui, né? Agora são 1h pouco da manhã aqui no gangue onde eu estou, né? Mas eu quero ficar, eu queria ficar, apesar do sono, mas eu acho que vale muito mais o desejo nosso de cooperar, de achar nosso espaço aqui, né? De onde a gente pode ser útil, né? E se eu perceber que eu não serei útil, eu vou dizer, olha, não vou ajudar nada, sabe? Eu sou o primeiro a me retirar, né? Então, eu não tenho solução. Eu não tenho solução pronta aqui, né? Eu tenho alguns desejos. Eu gostaria de poder cuidar das nossas crianças. Eu gostaria de cuidar dos nossos idosos, que são as pontas mais vulneráveis da sociedade. Gente, é isso aí. Maravilha, professor. Bom, Cadu, possivelmente, Lorival, Você é né? rápido. Você é rápido aqui, muito rapidinho. Eu Por vou dizer favor, Cadu. uma coisa que eu vou mandar para vocês agora lá no grupo, que eu esqueci de mencionar, mas é importante vocês receberem um artigo que eu escrevi com o Alexandre Santilli, ele é um PhD em educação também. Eles têm uma empresa de desenvolvimento organizacional, então não é treinamento para a empresa. Eles não acreditam em treinamento, nem eu. Mas eu conheço eles há mais de 30 anos. E o que a gente estava conversando, e é esse artigo que eu vou mandar para vocês, foi o que o professor Lawrence falou agora, nesse momento, que é da aprendizagem autodirigida, né? Então, eu vou mandar esse artigo para vocês. E a outra seria uma menção também ao que o professor falou, que é muito interessante para a gente explorar numa próxima ocasião, não vamos esquecer, quando ele fala dos tradutores, que antecedem a palavra do palestrante, porque eles estão acessando o mesmo campo de consciência. Então, quando eu falo de flow, eu estou falando de um lugar onde esse self, essa separação desse artefato corpo e mente, ela não é real. Então, hoje está se discutindo, não são poucas pessoas no mundo acadêmico e fora dele, que a não localidade da consciência. A consciência não está no cérebro, né? Então, esse processo me interessa muito. É a abertura do meu livro. Eu falo, não vou a fundo nesse papo, eu só planto a semente ali para poder falar de flow como uma analogia. Mas eu acredito extremamente estimulante. Talvez aí tenha um fio para a gente puxar das experiências, onde poderia se olhar a questão. Então, aprendizagem autodirigida, o processo de acesso a sabedorias que estão. É aquela história, né? O Jung já chamava isso de sincronicidades. Então, tem outras coisas aí, né? Aquela velha. Pensou no amigo, ele te liga no final do dia. Teve uma ideia genial que você acha que é o único que teve e descobriu que mês passado alguém lá na China fez alguma coisa igualzinha. Então, assim, acho que é um papo bom para a gente ter em algum momento. Então, basicamente é isso. Eu vou mandar já o artigo para não esquecer e vou mandar no grupo. É no grupo, o professor Lorival, é para mandar no grupo da reunião de hoje ou no grupo no grande, no grupo aberto? Para onde é que eu devo enviar? está no Pode grande que mandar no todos podem ver. Renacidade. Né? Posso? Mandar no Uhum, Renacidade. uhum. Vou mandar lá, então. E, Paulo, e muito de... obrigado pela oportunidade, tá? É isso. que bom, Cadu. Fica aí, fica aí. Uhum. Paulo, Bom, eu vou ser rapidinho também, né? Já estamos estourando o horário. Primeiro, eu agradecer o espaço. Me sinto honrado de estar com pessoas aqui que estou vendo, poxa, tem uma jornada profissional assim tão instigante assim. Espero
poder aprender muito com vocês. Coloco principalmente, poxa, tô vendo Carlos, Cadu, vocês têm uma super experiência aí como principalmente empreendedores. Eu sou professor, né? Então, assim, eu estar na frente da Ludotopia tem os gaps, me coloco aí disponível para mentorias e conselhos. Sou todo aberto a isso, preciso, aliás, né? Eu gosto, sou criador, né? Então fico aqui desde 2020, eu estou escrevendo as histórias. Cadu, você falou uma coisa, principalmente no final do Jung do inconsciente coletivo. Na ludotopia eu uso muito o estudo do Nicolelis, né? Principalmente o conceito de brainet. Né? Então, até nessa utopia que eu criei, o que leva eles desenvolvem uma tecnologia que são capacetes que ajuda eles a chegar nesse estado de flow e onde essa sincronicidade existe. Então, eles fazem reuniões onde eles sincronizam suas mentes antes de ter uma reunião ou alguma decisão política, o que permite eles construírem essa utopia no futuro. De forma Você muito vai resumida, gostar, ó, você vai gostar. Não dá, né? É irresistível, não dá para não falar. E para todo mundo. Quem gostar de uma boa ficção, que não tem tanta ficção, porque já traz um monte de coisa embarcada de Cavalo de Troia, o novo livro do Dan Brown, que saiu agora, em setembro, aquele que escreveu o Código da Vinci, Código o da novo livro Vinci. dele é O Segredo Final. Ele fala sobre essa questão da consciência não local e o que o Paulo estava falando aqui também, que é justamente de ter um processo onde há a possibilidade de você acessar essa consciência, esse campo, e ele explica e traz estudos, ele cita. Eu fui conferir, eu fui atrás, eu li o livro, são quase 600 páginas, e eu fui na internet, eu fui procurando. Ele sustentou bem o livro, é uma ficção, mas tem muita coisa interessante que vale a pena ver, especialmente sobre essa questão desse campo. Ele fala sobre autismo, o savantismo súbito, né, que é aquele negócio, a pessoa tem um acidente qualquer, bateu a cabeça e começa a falar uma língua que nunca falou de maneira fluente, ou vira um virtuose de violino. Enfim, tem Olha várias só. e aí você tem experiências de quase morte, etc. e tal. Tudo isso está lá, segundo essa tese, na questão da consciência não local, que hoje você já tem físicos, filósofos tratando disso. Tem um brasileiro, inclusive, que é o Bernardo Castrup, não sei se vocês conhecem o Bernardo Castrup. Ele está na Suíça, ele foi do CERN, do laboratório de. Aliás, ele está na Holanda, ele foi do CERN, na Suíça, do laboratório de aceleração de partículas, e uhum. ele é um cara que discute o materialismo científico. Ele bate muito no materialismo e apresenta uma tese dele, que é o idealismo analítico. Mas isso também fica para outro papo. Eu não resisti, viu, Paulo? Eu tinha que te falar, você vai gostar do livro, tá? Então, e vocês, Tá. talvez, tenham uma sugestão aí. Quero Tá, muito. eu gosto muito, assim, se você não leu o Nicolelis, então, o professor Nicolelis, ele escreveu um livro de ficção, a primeira ficção científica que ele escreveu esse ano, É no verdade. chamado Nada Será Como Antes, assim, o livro tá fantástico, né? Eu também tô além disso, eu tô relendo um livro dele chamado Made in Macaíba, onde ele fala da experiência de, justamente, na educação, aqui no Brasil, uma experiência que ele fez de começar o sistema educacional pelo pré-natal. Então, ele, com base nos estudos sobre neurociência, então começar ali desde o período do pré-natal, um letramento científico já desde da criança, assim, a mãe começava ela ser atendida e nesse mesmo local de atendimento, o Centro de Excelência em Neurociência, em Macaíba, essa criança já ficava até a adolescência. E muitos, inclusive, passaram para federais, tendo esse acompanhamento desde é Senhores, interessantíssimo. o Lorival está na fila aí, é o É. primeiro e vai ser o último. Desculpe a E muito moderadora. obrigado. Vamos continuar esse papo. Papos Só bacana, mas queria dar a palavra para o Lorival para ele fazer o encerramento. Eu só queria fazer um comentário. Eu acho que o professor Lawrence trouxe um ponto muito importante com relação a como é que nós vamos conectar tudo isso, né, professor? Acho que isso é bem relevante. Eu possivelmente terei um sandbox aí para a gente. Não posso contar por enquanto muita coisa, mas quem sabe eu tenho um sandbox que a gente possa aí testar coisas juntos em várias etapas aí, da primeira infância, né, a idade até os idosos. Então, quem sabe a gente tem essa oportunidade. Agradecer a todos. Eu acho que Ivan vai ter um papel importante aí com análise estruturante também, de como é que nós vamos conectar essa história toda. Ivan, por favor.
E agradecer a presença de todos, essas apresentações maravilhosas. E, professor Lorival, fica com você a palavra. Paula, até antes de fazer o encerramento, deixa eu só colocar duas inquietações que estão aqui represadas, que eu tentei levantar a mão aqui na fase de debate, mas minha interface aqui, não sei por que, travou, né? Duas coisas inquietantes foram colocadas, né? Uma pelo professor Lawrence, né? Quando ele diz que perdemos o bonde. Na verdade, esse bonde é um bonde contínuo. Não perdemos. É até um gerúndio, né? Continuamos perdendo este bonde, né? Por quê? Quando se pensa em educação, se pensa lá na pré-escola, né? Nós continuamos podando nossas crianças, a verdade é essa. Continua uma poda cognitiva, uma castração de iniciativas. Estamos formando uma sociedade de indivíduos sem senso crítico, sem espírito reflexivo, né, e sem criatividade. Então, isso é muito inquietante, porque não é um bonde que passa, foi embora e perdemos esse, vamos pegar o próximo. Não, continuamos perdendo, porque as crianças continuam nascendo, continuam sendo educadas enquanto entrando na escola. Essa é a primeira coisa inquietante, né, que o professor Lawrence muito bem pontuou, né. A segunda coisa é que educação se faz no dia a dia, mas também se faz na escola. E a escola continua sendo um ambiente não atrativo. A escola tem que ser um ambiente acolhedor, atrativo, que estimule a aprendizagem, né? E nós estamos no ponto básico, né? O professor Laura também falou outra coisa muito importante. Tem que gostar de aprender. Se ele não gostar de aprender, ele não vai estudar, né? Então a gente tem que colocar a escola atrativa. A escola é acolhedora, né? No momento que a gente coloca, como o Sérgio Mesquita apontou, que é outra coisa inquietante, uma escola que vigia e pune, começa vigiando e punindo os próprios professores e servidores, né? E até gestores, e estende essa vigilância e punição aos alunos, né? Já começa a ser uma escola castradora, né? A escola tem que ser uma escola atrativa, né? Que faça o aluno a gostar de aprender. Tem que haver o prazer da aprendizagem, esse é o início da coisa, né? E nesse contexto, a aprendizagem ativa, em que o indivíduo é atraído, é fisgado, é inspirado, né? Em que a escola não vai só vigiar e punir, mas vai principalmente inspirar e premiar. No meu entendimento, eu sou meio budista, o caminho do meio é o caminho da sabedoria. Não é dizer que a escola não vai dar responsabilidade ao aluno, a escola não vai ter a punição. Acho que vai até ter, porque isso é educativo, porque a nossa vida é uma vida em que, se você não faz as coisas dentro das regras, você é punido. E a escola tem que ensinar isso, né? Mas ela não pode usar isso como um terror, como uma opressão em que o aluno é obrigado a estudar. Estuda para tirar nota, para passar de ano, para ganhar os parabéns do papai e da mamãe no final do ano. Não é isso. Tem que estudar para aprender, para se preparar para a vida, tem que se inspirar, né? Então, tudo começa por isso, para educação básica. Não adianta a gente começar a pensar em educação de nível médio, educação superior, educação corporativa, se lá na base a base já está corrida, né? Isso é o mais inquietante. Eu não sei se a gente está aqui para alinhavar um projeto para o Renacidade. Isso vai até acontecer. Não, não só um projeto, mas talvez até vários projetos ou vários círculos. Mas a nossa responsabilidade, até maior no momento, é, além de conhecer esses projetos, a gente ver como o Renacidade pode contribuir para apoiar e incentivar esses projetos, né? E se em algum momento essas coisas se juntarem em algum subprojeto para o Renacidade, né? Não como um Frankenstein, mas como uma coisa bem estruturada, né? E isso aí a gente pode trabalhar nisso, vai ser ótimo, né? Mas nesse momento, até mais do que juntar esportes, é incentivar e ver como nós podemos colaborar para poder incentivar e alavancar o que cada um já está fazendo e que eu bato palmas aqui, né? Quando ouço o Cadu falando, o Paulo Correia, o professor Lawrence, o que eu conheço lá das iniciativas do Nogueira e do Belém, que não está aqui hoje, né? São coisas assim que me deixam maravilhados e, sabe, e com a convicção de que nem tudo está perdido, né? Tem pessoas pensando em educação nesse país, né? E que não é uma educação simplesmente por obrigação, por punição, por vigilância. Então, eu acho que gostaria só de deixar essa minha mensagem e minha inquietação pessoal, né? Até quando a gente vai deixar esse bonde passando e deixar isso aí como uma guerra já vencida? Não é uma guerra vencida, é uma batalha que está sendo travada e cada um pode dar a sua colaboração. Agora, fazendo encerramento, gostaria de agradecer a todos, né? Mais do que juntar tudo num projeto, a gente
parar para refletir e discutir, né, essas questões já é um grande ganho, né? Eu saí daqui muito feliz, porque, primeiro, porque reafirma a minha convicção e minha admiração pelo projeto de todos, né? E segundo, que eu acho que dá para um colaborar com o outro e até juntar esforços para um ajudar os outros, ou até usando o conhecimento sistêmico aí do Ivan, né, de juntar as coisas, de modo que você consiga criar algo que não seja um Frankenstein, possa até virar algum projeto dentro do Renascidade. Muito obrigado a todos e meus parabéns a todos. Foi muito bom ver vocês de novo. Estou doido para que chegue Muito setembro bom. do ano que vem. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigada, gente. Boa Boa noite. Boa noite a noite, professor todos. Lawrence. Bom descanso. Vai dormir, professor, Obrigado, vai professor dormir. Lawrence. Boa noite, pessoal. Boa noite. Já tem data de Hacktown marcada? Não, eu falei agora, setembro, né? Que eles estão adiantando. Foi em agosto o último, né? Final de Mas Ah, agora a agosto. tá, gente tá pode ter bom. hack verão, hack inverno. A gente Não, vai podia ter isso pensar aí. Bom, aí, né? tchau para vocês. Boa noite. Boa Tchau, noite. Obrigado, boa Nogueira. noite. Parabéns Márcio, aí. Paulo, Obrigada. Ivan, todo mundo. Beijo, Paulo. Tchau, Valeu. tchau, boa Beijo. noite. Um beijo Tchau, para Tchau, Vans, Sérgio. tchau. para todos Vou Obrigado. encerrar a vocês. Valeu, gravação aqui Paula. Obrigado, agora. Paulo. Obrigada, obrigada, Obrigado. Valeu. Ival.